Bom, uma das vantagens para mim de se trabalhar em empresa é aquela hora do café, sabe? Aquela hora que você dá aquela pausa, que você vai lá no cantinho do café, vai lá na copa tomar o seu cafezinho, aí você para, aproveita, troca uma ideia com um colega, fala um pouco sobre a novela ou alguma coisa que aconteceu no jornal, enfim. Então, hoje eu estreio aqui com vocês oficialmente Conversa de Quinta. Tá, eu sei, hoje é sexta-feira, eu sei que eu tô gravando na sexta-feira, mas vamos combinar que o assunto de hoje pede, né? Bom, e aí, nem sempre quando a gente vai ter uma conversa, mesmo que seja lá no cantinho do café da empresa, a conversa ela é agradável. Às vezes são temas um tanto indigestos e pode ser que seja esse o caso de hoje, né? Para a gente poder começar essa conversa, queria dizer que é muito importante que a gente tenha espaço para conversar sobre questões do universo feminino. E quando a gente fala de universo feminino, pelo menos quando eu falo de universo feminino, eu não estou falando de maquiagem, cabelo, questões da saúde feminina, mas são coisas que acontecem com nós, mulheres, e que, sinceramente, às vezes a gente nem percebe que está acontecendo. O que eu estou falando, né? Na minha rede social, lá no Instagram, eu contei um pouquinho nos stories outro dia sobre o crime de importunação sexual, né? E na matéria em questão contava, explicava na verdade, que houve, pelo menos aqui no estado de Goiás, um aumento no número de casos de importunação sexual contra mulheres no transporte coletivo. E que esse número foi de 800 para 1.100 notificações. E o que é essa importunação sexual no transporte coletivo? É quando o ônibus está muito cheio, lotado, e aí a pessoa fica ali roçando em você, se esfregando em você? Pois é. Bom, eu comentei, inclusive, que isso já aconteceu comigo. E qual é o problema, além do fato em si? É que quem passa por isso sente muita vergonha, a gente fica muito envergonhada. E isso eu falo por experiência, infelizmente, né? Houve um momento aí que eu fui trabalhar e eu estava dentro do ônibus, dentro do transporte coletivo, e o ônibus estava muito cheio. Então, assim, realmente não tinha como ter certeza quem estava encostando porque o ônibus estava cheio ou encostando de forma maliciosa. Depois que o ônibus chegou num determinado ponto, numa determinada estação, ele deu uma esvaziada e um pouquinho antes de eu chegar no meu ponto que eu iria descer, uma moça se aproximou de mim e me disse que um rapaz, descreveu esse rapaz, que ele estava encostando, que ele estava muito próximo de mim, que ele estava, né, se esfregando em mim, e que ela viu e, enfim, me contou. E aí, naquele momento, eu agradeci por ela ter contado, mas eu me senti muito envergonhada. Eu tive a sensação de que a culpa era minha, que se ela viu, que outras pessoas poderiam ter visto também. E por um momento eu pensei, poxa, por que que ela não me falou antes, né? Por que que ela não gritou? Por que que ela não fez alguma coisa? Por quê, né? E, além disso, a vergonha. Poxa, se ela viu, outras pessoas podem terem visto, pessoas podem ter achado que eu tava gostando, que eu tava achando agradável, enfim. Então, o problema desse tipo de questão é que quem passa, quem sofre, sente e sofre como se fosse culpada. E por que que eu tô abrindo com essa história? Bom, ontem, dia 16 de março, para quem acompanha, tá rolando o Big Brother. E nessa edição, é, várias pautas estão sendo levantadas, né? E várias situações estão acontecendo e está sendo colocada luz nessas questões, né? E aí ontem, dia 16, na quinta-feira, eles tomaram uma decisão e expulsaram os jogadores MC Guimê e Cara de Sapato. Bom, Cara de Sapato é lutador, o Guimê é MC. E o que que aconteceu? Para contextualizar aí, para explicar para quem talvez não esteja acompanhando ou não saiba qual é a fita, qual é o rolê, né? O MC Guimê havia bebido um pouco numa festa e a casa recebeu uma nova participante que vem do La Casa dos Famosos do México, né? Que é a Dânia.
E tava rolando uma festa, o Guimê bebeu um pouquinho, e aí o que o Guimê fez? Ficou alisando a Dânia, sabe? Passando a mão nas costas dela e tudo mais. O Sapato, ele trocou alguns beijos com ela, na verdade eram mais alguns selinhos mesmo, mas teve um momento brincando, né? Ele imobilizou ela, ele segurava os braços dela para poder beijar e tudo mais. E aí a gente se pergunta, né? Ou acaba dizendo, ah, mas é brincadeira. Ah, mas Ana, você nunca brincou assim? Isso me lembra muito, acho que a adolescência, né? Quando a gente é adolescente, e aí às vezes os meninos da escola vêm e quer se aproximar e tenta te beijar, e às vezes você fala não, ou então um amigo da escola que passa a mão nas suas costas, ou que passa a mão em você, e às vezes muito próximo dos seus seios. E aí a gente cresce e pensa que esse tipo de coisa não vai acontecer, esse tipo de coisa piora. Porque a gente vai trabalhar e às vezes no trabalho tem aquele colega que passa a mão em você, que vai te abraçar de uma forma maliciosa, né? Que te abraça, escorrega a mão. Onde eu trabalhava, tinha um colega que ele, quando nos abraçava, e a gente nem queria mais abraçar ele abria o nosso sutiã. E ninguém nunca disse nada, né? Ninguém nunca fez nada. Isso lembrou também o caso que aconteceu lá na farofa da GK, em que o Tiro Lipa fez exatamente isso, né? As meninas estavam brincando ali numa espécie de banheira do Gugu e elas estavam de biquíni. O que ele foi lá? Ele foi lá e fez, ele abriu o biquíni de duas dessas meninas, né? Então, algumas pessoas, inclusive quando eu comentei até no Instagram sobre essa questão, né? Perguntei se a galera tinha visto e tudo mais. Me chamou a atenção dois comentários. Um foi de uma pessoa muito próxima que falou assim: Ana, eu sinceramente não estou conseguindo entender o grau dessa questão, dessa história. Se você puder me explica, porque eu realmente não estou entendendo. Ele só passou a mão nas costas dela, Ana. Tipo, nada demais, isso é normal, né? E teve uma outra pessoa que comentou assim comigo, falou assim: Ana, de verdade, eu acho que isso daí foi tudo armado. Eu acho que a Globo fez esse tipo de coisa para poder chamar atenção para esse tipo de assunto e para se tornar um assunto em pauta, enfim, para as pessoas poderem falarem e comentar. E aí eu fico pensando, qual seria o limite, né, para a audiência? Será que talvez uma emissora faria isso? De colocar esse tipo de assunto em pauta de forma mentirosa para poder gerar um engajamento, para poder gerar, e na televisão não é engajamento, mas para poder gerar uma audiência? Eu prefiro acreditar que não, pela seguinte razão. Infelizmente, esse tipo de coisa acontece e acontecem todos os dias com nós, mulheres. Todos os dias, tá? Às vezes, todos os dias, não que aconteça todos os dias com você, mas todos os dias acontece isso com alguma mulher. Às vezes é um beijo que você vai dar em alguém, vai cumprimentar e a pessoa vem querer esbarrar e beijar a sua boca. É um abraço que você sente que é malicioso. Gente, nós, mulheres, sabemos quando um abraço é um abraço educado, de cortesia e tudo mais, e quando é algo malicioso. No caso do Guimê, inclusive o comentário foi esse, né? Eu não vi nada demais, Ana, ele só passou a mão nas costas dela. Então vamos ao primeiro caso. O Guimê é um homem casado. Casado com a Lesha, que é também cantora, funkeira e tudo mais. Quando a Lesha viu a cena, ela ficou muito magoada, ela ficou muito abalada. Então a gente já começa a identificar o fator problema a partir daí, porque ela viu o marido dela passando a mão nas costas de outra mulher. Gente, ela já entendeu e já sacou ali que foi um passar de mãos malicioso, intencional. Ah, Ana, mas um outro ponto, né? Ele estava bêbado. Bebida não é e não pode ser justificativa para as ações das pessoas. Se você bebe, se você não sabe o tipo de pessoa que você é quando você bebe, então que tal não beber? Um outro ponto importante, ainda falando do fator bebida, os amigos do Guimê na casa ficavam o tempo todo, né, mencionando a Lecha. Então acho que a Bruna até pedia para ele poder tomar um pouquinho de água e tal. É, o Fred, se eu não me engano, não lembro, mas teve um outro
participante da casa que veio e deu um toque, né? Ah, é porque a mulher dele é brava e tal, e não sei o que, dando aquele toque. Ou seja, todo mundo estava percebendo que a malícia, a intenção. Então, aquele passar de mão nas costas da Dânia não foi simples, não foi inocente. Acho que a melhor palavra para a gente poder definir é inocente. Não foi inocente. Foi na intenção sexualizada. Talvez ele de fato não fizesse nada, mas teve uma intenção sexualizada ali. E aí, um outro ponto para a gente poder observar essa questão e entender o quão grave ela é que quando ele faz isso, a Dânia vai lá e afasta, ela tira a mão dele das costas dela. Sabe aquela frase, não é não? Pois é, ela cabe aí. Então não estava rolando um flerte, eles não estavam flertando. Talvez ele quisesse começar a flertar com ela, mas existem formas e formas da gente flertar. Gente, a gente conversa, a gente fala, a gente não precisa pegar nas pessoas para poder flertar. Você não precisa pegar no braço de uma mulher, você não precisa de nada disso, tá? Então, isso foi o que culminou na expulsão do Guimê. O que ele fez foi errado, sim, porque o nosso corpo, gente, ele não é corrimão, tá? O nosso corpo é nosso, a gente tem que cuidar. Ah, mas a fulana deu a entender. Não, não é sobre dar a entender. Ah, mas ela provocou. Ah, mas olha a roupa. A gente sabe quando o negócio tá errado. E aí, o cara de sapato, gente, não tem nem muito o que comentar, né? O cara, ele é lutador, já começa pelo fato de que ele tem força, né? E quando ele segura a mão dela para poder beijá-la, gente, não, não, a gente não faz isso. Não se faz isso com uma mulher. Então, assim, não foi nada inocente, tá? Na situação e na ação dos dois. E aí o que me chama muita atenção é fora, né? Não é na casa em si, é fora. São as pessoas aqui dizerem assim, não vi nada demais. Acho que estão fazendo uma tempestade num copo d'água. Sabe por que que não é tempestade num copo d'água? Porque infelizmente nós estamos acostumados. O nosso olhar está muito acostumado a esse tipo de situação. A gente está habituado a um olhar normalizado. Ah, gente, isso aí é normal. Ah, isso aí é comum. E não deve ser. A gente tem que ter, sim, esse olhar um pouco mais crítico com relação a esse tipo de assunto e a esse tipo de situação. Então, eu sei que eu convidei vocês para um café, né? Pra gente poder sentar, escorar aqui, conversar um pouquinho sobre talvez um assunto até mais leve. Eu espero do fundo do meu coração que nas próximas quintas-feiras eu consiga trazer um papo um pouco mais leve para a gente poder comentar, para a gente poder conversar, para a gente tomar o nosso café. Mas é que infelizmente hoje fazia-se necessário esse comentário sobre essa situação, até para que a gente possa alertar outras mulheres. A gente fala muito dos homens, que os homens precisam observar os próprios comportamentos, e eu concordo completamente, né? Os homens precisam começar a se educar quanto às questões femininas, tá? Essa ideia de, a mulher fala não, mas na verdade ela quer dizer sim. Enfim, que tem até uma comunidade louca machista falando umas coisas dessas ainda, né, gente? Mas, para além de educar os homens, a gente tem que educar as mulheres, não só com relação à questão de proteção, mas nós precisamos educar e ensinar as outras mulheres a olharem com esse olhar mais crítico também. As mulheres precisam olhar e entender que não, isso aqui não é normal. Porque às vezes a gente se passa por louca, né? Quem nunca ouviu um, está louca? Isso é normal, né? É normal alguém dizer que a gente é louca. Tanto que às vezes a gente incorpora, fulana é louca. Então a gente precisa tirar a normalidade desse tipo de situação, desse tipo de ação, desse tipo de comportamento. Então, assim, não é normal, não tem que ser normal esse tipo de situação. Esse vídeo é principalmente para a gente parar, para a gente conversar, para a gente poder refletir um pouquinho sobre esse tipo de tema. Mas, se ainda tem uma amiga sua que acha que, não, gente, isso é bobagem,
mostra esse vídeo para ela, mostra outros vídeos para ela e vamos conversar um pouco mais sobre esse tipo de assunto, porque a gente precisa tirar o fator normalidade, tá bom? A gente precisa também, a gente usa muito isso na internet, né? Aprender a dizer não. E a gente não tem que só aprender a dizer não. Os homens precisam aprender a ouvir um não, nós mulheres precisamos aprender a dizer não, mas nós mulheres também temos que aprender o que é esse não, né? Qual é o valor do nosso não. Porque às vezes, como eu mencionei a questão do louco, as pessoas vêm e dizem, você tá louca, para, que bobagem. E aí, a gente deixa de brigar pelos nossos direitos por achar que é bobagem, por achar que é frescura, por achar que não é nada demais. E é demais, sim, tá? A gente não vai conversar com um homem, passa a mão no peito dele. Você faz isso? A gente não faz isso, né? A não ser que realmente esteja rolando um flerte, a não ser que o negócio realmente já esteja muito avançado. Então, vamos pensar nesse tipo de coisa, nesse tipo de ação. Então, conversar com uma mulher pegando, passando a mão nela e abraçando e não sei o que, gente. Aqueles abraços que vai te abraçar e fica encostando no seu peito ou cintura e tudo mais. Não, tá? Não é não. E não é só no carnaval, é em qualquer época do ano, em qualquer dia. E eu espero que na próxima quinta-feira a gente tenha aí um assunto um pouco melhor pra gente poder conversar, mas ó, é sempre assuntos do universo feminino, coisas que são importantes e como diz uma amiga minha, né, são assuntos que nos atravessam, tá? Então são assuntos que são importantes e que precisam serem discutidos, tá bom? Então, ó, até a próxima quinta-feira e aí você já sabe, você já prepara o seu café, o seu chá, aquilo que você quiser tomar, coloca lá na sua mesa e aí você senta aqui e me aguarda que eu venho pra cá pra poder conversar com você, tá bom? Então, ó, até o nosso próximo café. Tchau.